amigos, começa mais um podcast bíblico. Se você nos acompanha na TV ou também pelo canal CJC Oficial no YouTube, seja muito bem-vindo. Você está no podcast bíblico, onde temos a missão de estudar um capítulo da Bíblia Sagrada por dia. É uma missão complexa, porque é tanto assunto dentro de um capítulo só, mas a gente vai se esforçar para extrair ao máximo de ensinamento que Jesus veio nos trazer hoje em Mateus, capítulo 8. Já prepara sua Bíblia, abra no Novo Testamento, é o primeiro livro que você vai encontrar o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. E hoje é o capítulo 8. Vou dar aqui um spoiler para você dos assuntos. Spoiler não, porque você leu antes de vir para cá, né? A gente sempre ensina assim, porque a gente vai passear pelos assuntos e falar também dos ensinamentos, das revelações que Jesus tem aqui a nos ensinar por meio do Espírito Santo, né? Por meio da sua palavra. Mas é importante que você faça a leitura antes, porque Deus quer falar também ao seu coração. E aí você, tendo feito a leitura, vai ser o dobro de ensinamento para você. E vamos estudar hoje sobre o leproso purificado, o centurião de Cafarnaum, a sogra de Pedro, como devemos seguir a Jesus, Jesus apazigua a tempestade e os endemoniados gadarenos. É muito assunto para o dia de hoje. Cada bloco desse deveria ter aqui 1 hora para a gente poder explorar, porque é muito assunto. E quem está comigo para fazer parte e acrescentar, somar neste estudo maravilhoso da palavra é ela, Marcele. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Bom dia, Júlia. Bom Muito dia. obrigada. Prazer estar aqui com vocês. Amém! Ela está sendo aqui a primeira vez no nosso programa. Que honra recebê-la, uma alegria. E tenho certeza que vai acrescentar bastante, que vai ser bênção no programa de hoje, assim como o pastor Bruno, que já é a terceira vez que ele está conosco. Se está voltando é porque gostou do programa, assim esperamos. Pastor Bruno, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Júlia. Obrigado a todos. Quer dizer, tomara que o povo goste, né? Quer dizer, que o público venha apreciar. E estamos aqui para Amém. contribuir com a palavra de Deus. Deus vai abençoar muito esse programa. Tenho certeza disso, ele já está aqui no nosso meio. E também, ele não só está, mas precisamos dar liberdade para ele agir, né? Ele é muito educado, a gente tem que convidar a presença dele. Ele não vai chegar invadindo o espaço. O diabo que age assim, ele invade, pode ter uma brechinha desse tamanho, ele vai lá e toma lugar, mas o Espírito Santo, a gente tem que convidar a presença dele e dar liberdade para ele poder agir e falar o nosso coração. Não só aquilo que a gente quer ouvir, mas o que a gente precisa. E olha quantas mensagens que estão nos confrontando, mas é para o nosso bem, para o nosso crescimento. Pastor Bruno, o senhor traz a bênção para a gente no dia de hoje? Sim, com certeza. Amém. Vamos orar então. Senhor nosso Deus e Pai, pedimos a Tua bênção, a direção do Espírito Santo para esta programação, tanto para nós como para quem está em casa assistindo, que o Senhor nos abra o entendimento da palavra e que possamos ser edificados, que o Senhor fale profundamente ao nosso coração, que seja uma programação proveitosa em nome de Jesus, e já te agradecemos. Amém. Amém. Obrigada, pastor Bruno. Amém. E agora podemos dar início a esse estudo. Lembrando que nós encerramos ontem a primeira divisão do livro de Mateus. A gente vai entrar agora na segunda sessão. Ela contempla desde o capítulo 8 até o capítulo 10. E vamos falar sobre a manifestação do reino de Deus, do reino dos céus. Vamos ver aqui sinais e milagres no capítulo 8, no capítulo 9 e no capítulo 10. A gente vai encontrar um discurso de Jesus, que é quando ele envia os 12, porque nós vamos ver Jesus manifestando o reino com toda a autoridade, com todo o poder e os milagres acontecendo. E no 10, ele entrega essa autoridade aos discípulos. E quem são os discípulos no dia de hoje? Eu, você aí de casa, Marcele e pastor Bruno, todos nós. Aquele que é filho de Deus tem a autoridade, assim como Jesus. Ele nos confiou essa autoridade. E vamos ver nesse capítulo também, já um adianto para você que eu sempre falo aqui no início, os cumprimentos de profecias que estão contidos no capítulo 8. E neste capítulo é o versículo 17. Vai fazer uma referência a Isaías 53, no capítulo 4. Que você bem conhece esse texto, nós da Igreja da Graça, né? De cor e salteado. E no versículo 4 vai dizer: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
4 e o versículo 5 também é um versículo muito poderoso. Fica aí de dever de casa para você estudar, meditar e praticar isso no seu dia a dia. Isaías 53, 4 e 5. Mas agora começando realmente, né, Mateus capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 4, nós vamos ver Jesus curando um leproso. E algo que me chama a atenção nesse versículo é no versículo 3, né? Ele vai dizer assim, né? Que Jesus estendeu a mão, tocou no leproso. Algo que, se alguém toca em um leproso, ele é contaminado, né? Mas Jesus tocando, ele vem para purificar, para curar. E aí, Jesus vai dizer, sim, eu quero. E por que Jesus respondeu isso? Porque esse leproso tinha uma dúvida que, de repente, você aí de casa já pensou isso algumas vezes ou pensa, será que Deus realmente quer me curar? Porque ele perguntou, Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar, né? Mas se o Senhor quiser. E talvez, né, pastor Bruno, a dúvida de muitas pessoas é, será que Deus realmente quer me curar? Será que é da vontade dele? O que o senhor acha? É a dúvida de muita gente. Ele tinha uma certeza e uma dúvida. A certeza de que o Senhor podia, era a certeza, mas a dúvida era se ele queria. E como o missionário costuma dizer há tantos anos, esse quero de Jesus para o leproso é um quero universal, é para todos nós. Ele não faz acepção de pessoas, né? Exato. Ele quer um doente, outro curado? Não, ele quer todo mundo curado. E a resposta muito objetiva do Senhor é para todo mundo. Você que está aí assistindo, quem estiver enfermo, o Senhor quer curar, com toda certeza. Exatamente. E um texto, tem vários na Bíblia Sagrada, mas um texto base, chave de cura, libertação, é esse que nós lemos no início, Isaías. Você pode ler ali os primeiros versículos, mas Isaías 53, 4 e 5 é uma chave assim poderosa, que quando você toma posse disso, e aí você determina, não a Deus, a gente aprende isso no curso Fé, que não é a Deus que a gente determina, mas a gente determina ao mal, que essa autoridade que Jesus tem e que foi confiada a nós, filhos de Deus, a gente pode usar dessa autoridade contra o mal. Porque nós vamos estudar aqui, né, até nesse capítulo mesmo, que os endemoniados gadarenos pediram para Jesus, porque eles reconheciam a autoridade que Jesus tinha, né? Então a gente vai chegar nesse ponto. Tô aqui acelerando o texto, mas vamos lá, vamos caminhar certinho. No versículo 4, é engraçado, né, que a gente vê que Jesus pede para o leproso, assim que curado, não contar. Aqui é porque Jesus ainda estava, não tinha se revelado por completo. Tem um dado momento, a gente vai chegar nesse capítulo, que até os próprios discípulos, né, respondem, não, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E ali a identidade dele já está anunciada, declarada. Aqui é como se ainda estivesse iniciando, apesar de tantos milagres já realizados. No versículo 5 ao 6, a gente vai encontrar, do 5 ao 13, vamos encontrar sobre o centurião de Cafarnaum, Jesus curando o empregado de um oficial romano. E no versículo 9 ao 12, é muito bonito, né, Marcele, ver como que um centurião romano a serviço de Roma, que, ou seja, estava ali oprimindo os judeus de certa forma, né, porque os impostos cobrados eram altíssimos. Então a gente vê um gentil, um centurião romano a serviço de Roma, reconhecendo a autoridade de Jesus, enquanto muitos judeus não reconheciam isso. E aí, como vai dizer nos versículos posteriores, ele fala, basta uma palavra do Senhor e o meu servo ficará curado. Ele fala, pois eu sou um homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a esse, vai, e ele vai. Eu digo ao outro, vem, e ele vem. Então ele está falando aqui sobre autoridade. Uma das coisas que a gente fala muito na nossa igreja é sobre a autoridade que há no nome do Senhor Jesus. E esse homem, como você disse, como está na palavra, um gentil, ele já reconheceu ali, na hora, que Jesus ele tinha esse poder. O poder que ele tinha sobre os homens, Jesus ele tinha sobre tudo. Basta uma palavra do Senhor e o meu servo ficará curado.
E assim aconteceu. Mais à frente a gente vai ver Jesus dando também uma palavra para tempestade, e a tempestade cessando. Esse capítulo revela muito isso, a autoridade de Jesus. E que, repetindo, para que entre na sua cabeça, está sobre você essa mesma autoridade. Então a gente tem que entrar na presença de Deus da mesma forma que esse centurião, um gentil, está aqui nos ensinando, até porque nós somos gentios também, né? Gentios com O no final, não vai achar que é gentil de gentileza. Aqui, aqueles que não nasceram em Israel. A senhora é judia? O senhor é judeu? Não. Eu também não. Brasileiro. Nós somos São brasileiros. Gonçalo, Rio de Janeiro. Então a gente vê que nós fomos alcançados também por essa graça. O primeiro passo para você entrar na presença de Deus é você reconhecer a sua dependência, a sua necessidade. Mas não entre na presença de Deus se achando indigno, mas aquele que Jesus morreu por você, aquele que Jesus pagou o preço para que hoje você pudesse ter acesso a essa identidade de filho de Deus e a usar dessa autoridade de filho de Deus. Seguindo aqui, a gente vai ver um padrão muito comum no versículo 13, que vai dizer, seja feito como você crê. Em outras versões vai dizer, né, que seja feito segundo a sua fé. Pastor Bruno, isso aqui as pessoas precisam aprender, né, a exercitar a fé, porque vai ser feito segundo aquilo que a pessoa acredita. A Bíblia já vai dizer, né, como imaginou na sua alma, assim é. Então essa pessoa tem que trabalhar a fé através da palavra, né? Com certeza. Deus, ele só opera pela fé. É o meio pelo qual Deus se move. Deus não se move pelas emoções, pelo sentimentalismo. É a fé. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E resumindo, o que é a fé? É você crer antes de ver. É você ter a bênção como um fato. A Bíblia diz que fé é a convicção de fatos que não se veem. Se para você a bênção já é um fato antes de ver, tanto é que o centurião disse, ó, diga uma palavra, ele vai ficar curado. Era um fato. Para ele é um fato. A autoridade e a cura e a palavra de poder do Senhor era um fato antes de acontecer. Deus só pode operar assim, só pela fé. Tem que crer, tem que exercer a fé e aí verá o resultado. A gente vai ver isso também na mulher do fluxo de sangue. Foi feito conforme a fé dela e tantos outros milagres. Você vai perceber esse padrão. E essa repetição é para que a gente possa compreender. Vai ser feito conforme a nossa fé. E o Senhor falou algo interessante, né? Por mais que a gente não esteja vendo, que isso fique gravado no seu coração. Não é que não existe. No mundo espiritual está sendo gerado algo para que venha a nascer o milagre, mas isso precisa, mesmo que você não veja, não quer dizer que não existe. Você pode não estar vendo, mas você crê, assim como o centurião existente, mas é invisível, né? A fé traz as coisas invisíveis para o visível, né? E fé só faz sentido enquanto não se vê. Se a gente está vendo, não é mais fé. Aí você está vendo, aí já é outra coisa. Exatamente. A fé só faz sentido enquanto não estamos vendo a bênção ainda. E que você possa provar desses milagres, porque Deus quer que você viva tudo isso. Milagres na sua vida, de cura, de libertação, na sua família, na sua vida financeira, em tudo, tudo. Deus veio, né, enviou Jesus para que a gente pudesse ter vida em abundância em todos os seus sentidos. Do versículo 14 ao 17, a gente vai ver sobre a sogra de Pedro. E é interessante que assim que ela foi curada, ela serviu. Isso me chama muito a atenção, né? Porque Jesus, ele veio para trazer a cura no físico, a cura para nossa alma, veio para salvar o nosso espírito, mas a pessoa, quando ela é curada, tem algo muito interessante, né, Marcele? Que essa pessoa, ela começa a viver em extrema gratidão ao Senhor, ela entrega a sua vida e começa a servir e andar com Jesus. Sim, Júlia, e realmente, quando Jesus, ele alcançou a vida daquela mulher, ele entrou naquela casa para curar, para trazer uma novidade para aquele lugar, para trazer uma novidade para ela, automaticamente ela desperta, né? Aquele espírito, eu vou agradar aquele que me curou, eu vou agradar aquele que me salvou, aquele que me alcançou. E é importante que esse mesmo sentimento ele seja encontrado na gente também. Jesus, ele está sempre pronto, como o pastor falou, sobre fé, pronto para curar, pronto para transformar. As mãos estão estendidas, pronto para libertar, né? E por várias vezes em muitas pessoas, ele já fez, ele faz e quer fazer.
Algumas vezes a gente recebe a bênção, retém e deixa pra lá. Eu não vou ficar aqui, onde eu tô. E quantos já não falaram assim, Deus, se o Senhor me curar, eu entrego a minha vida para Jesus, isso. eu vou fazer a obra. E a pessoa não faz aquilo, ela faz um voto diante de Deus e não cumpre. Deus também não se agrada disso. E aqui é muito bonito ver que assim que ela é curada, ela começa a servir Jesus. Ou seja, Deus quer não só curar o seu corpo, mas salvar você, salvar a sua alma. Então, assim, é um relacionamento, é uma comunhão diária, é servir, andar com Jesus. Seguindo aqui no versículo 17, como eu até já dei um adiantamento, a gente vê o cumprimento da profecia. Lembra lá de Isaías que a gente falou no início? E agora no versículo do 18 ao 22, a gente vai ver que algumas pessoas queriam seguir a Jesus, andar com Jesus. E a gente vai ver 2 cenários, e aqui é muito interessante, que vamos ver qual que é o preço, né? Daqui em diante, até no 10, vai falar muito sobre isso, o preço de ser um discípulo. E será que estamos dispostos a pagar esse preço? Lembra de ontem, a porta estreita? É exatamente isso. Do 18 ao 20 vai falar sobre o mestre da lei. E aqui vai mostrar pra gente, eu vou ler com vocês esses versículos, que vai dizer o seguinte, versículo 18. Jesus viu a multidão em volta dele e mandou os discípulos irem para o lado leste do lago. Um mestre da lei chegou perto dele e disse: Mestre, estou pronto para seguir o Senhor para qualquer lugar, aonde o Senhor for. E aí, qual que é a resposta de Jesus? Aqui é interessante, né? O mestre da lei. A gente vê até eles aqui com muita resistência, mas o mestre da lei creu. Só que Jesus respondeu assim: As raposas têm suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Aqui nós podemos ver que Jesus está mandando a real, né? Dizendo que não é um mar de rosas, não é só maravilhas. Tanto que a gente vai ver logo em seguida os discípulos sofrendo uma grande tempestade. Então não é um mar de rosas, maravilhas somente. E será que estamos dispostos, né, pastor Bruno, a pagar o preço realmente por isso? Verdade. Esse mestre da lei está acostumado lá com a religião dele e ser respeitado pelas pessoas. Muitas regalias, de repente, né? Privilégios, bajulação. E Jesus, como você disse, mandou a real. Ó, o negócio é diferente. Vamos ser presos, perseguidos, torturados, vai rolar morte, vai rolar martírio, vai rolar um negócio aí diferente do que você está acostumado e talvez esteja pensando que é. Há um preço. E hoje ainda, né, enquanto estamos falando aqui, nesse momento, há países no mundo que ainda os nossos irmãos derramam sangue, pagam com a própria vida o preço apenas de servir a Jesus. O que estamos fazendo aqui, em outros países, nem pensar um negócio desse. Com certeza. Nem pensar em abrir a Bíblia num canal assim, né, em rede nacional. Então, Jesus é sincero, né? Sempre. Exato. Ele nunca escondeu isso. Nunca escondeu, nunca enrola a gente. Ele mostra realmente como é a coisa. Aí você vai segui-lo conscientemente. Exato. Porque envolve lutas. Só que qual que é a diferença, então, de eu estar com Jesus e sem Jesus? É que com Jesus o voo é mais alto, né? Ele faz você andar acima dos seus problemas, te dando solução para isso. Você vai enfrentar problemas? Sim, os discípulos vão entrar agora numa tempestade, mas Jesus estava no barco. E dentro desse texto do 18 ao 22, um outro tipo de grupo que quer seguir a Jesus é aquele seguidor, mas que antes queria sepultar o seu pai. E aí também a gente sempre acha que é o fato dele querer sepultar o pai, porque o pai já tinha falecido. Tem essa linha de entendimento, mas eu fui pesquisar e achei uma coisa tão interessante que o contexto cultural judaico do primeiro século, né? Diz que sepultar o pai poderia ser uma expressão idiomática usada para se referir a cuidar dos pais até a morte, para que ele pudesse receber a herança, cuidado ali, a segurança financeira dele. Então, quando Jesus dá uma resposta para ele, né? Ele diz, venha comigo e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Não é que Jesus estava sendo duro, não sepulte o seu pai, não era nesse sentido, mas Jesus estava mostrando que as prioridades espirituais são mais importantes que as materiais, o financeiro aqui, e mostrando que não vai ter um plano B.
Né? Você realmente está disposto a seguir Jesus, a pagar o preço? Não tem essa regalia que os mestres da lei muitas vezes tinham. E a missão de Jesus tem que ser a prioridade, não somente ali o recurso material, a vida nessa terra, né? Que a gente já aprendeu em Eclesiastes, tudo é vaidade. Do 23 ao 27... a gente vai ver Jesus acalmando a tempestade e os discípulos, enquanto o centurião de Cafarnaum, um gentil, Jesus falou para ele, nem em Jerusalém encontrei tanta fé. Para os discípulos de Jesus, o que Jesus vai falar? Homens de pequena fé. Olha a diferença, né? A gente tem que aprender muito ainda. A gente necessita do cuidado e da instrução diária do Senhor. Do 28 ao 34, a gente vai ver Jesus cura 2 endemoniados gadarenos. E aqui a gente tem uma lição importante. A gente já está caminhando aqui para o final, mas essa história me chama muito a atenção, porque quando a gente vai analisar o povo judeu, nós vemos que uma das instruções era que os porcos eram animais impuros. Né? O judeu não come a carne de porco, não cria ali os animais e são impuros perante a lei. Só que tinha 2 homens que estavam perturbando aquela cidade, que eles estavam possuídos por demônios. E quando Jesus encontra eles, os demônios pedem para que eles, já que saberiam que seriam libertos, né, que iam ser expulsos daqueles corpos, e no mundo espiritual é assim, né, o mal ele precisa de um corpo para se materializar. E da mesma forma que eles sabiam que seriam expulsos daqueles 2 homens, eles pedem, então nos mande para aquela manada de porcos. E Jesus faz isso. E aqueles porcos foram possuídos e se jogaram do precipício e morreram afogados no mar. E aqueles donos daqueles porcos mandaram Jesus embora. Isso chama a atenção. Porque ao mesmo tempo que aqueles 2 perturbavam a cidade e eles serem libertos seria algo muito positivo para a cidade, Jesus foi expulso porque a economia daquela cidade era movida por aqueles porcos, que era impuro perante a lei. Então, Marcela, a gente pode querer muito a transformação, a libertação, mas desde que não me custe nada. Desde que os porcos continuem ali, que seja de qualquer outro jeito. Eu quero ser liberto, mas quero continuar com o impuro, não quero abrir mão de nada. Não tem como, né? Não tem como. Como a gente estava falando aqui, sobre todo esse capítulo, a vida com Jesus, ela tem sacrifícios. A gente vai ter que abrir mão, alguns, por exemplo, o chamado pastoral, precisam abrir mão de algumas coisas maiores. Sim. Outros, nem tanto, conseguem conciliar com seu trabalho, sua família. Mas no geral, né, o pecado, mas no geral por tem exemplo. sacrifício. Você renunciar às suas vontades, você renunciar, às vezes, seus sonhos, seus desejos. Porque quando Jesus entra na nossa vida, ele vem para trazer literalmente a novidade. E qual é a novidade? Eu tenho uma vida nova para poder te dar. E essa vida nova pode exigir de você que você tenha que abandonar muitas coisas. Para a gente viver o novo, a gente precisa abrir mão do que é velho. Exatamente. A transformação que Jesus veio trazer vai mexer com aquilo que há de impuro na nossa vida. Então, assim, muitas coisas que você pode julgar como sendo muito bom, mas traz dinheiro. Mas é a economia da cidade. Mas haverão perdas. Mas são perdas, né, Pastor Bruno? Necessárias. Perdas que valem a pena. Parece uma perda, mas na verdade não é. Você vai ganhar muito mais, vai ganhar o reino de Deus, a eternidade. Tem pessoas que realmente não estão dispostas a abrir mão, porque aquilo traz lucro, traz prazer, traz algum benefício aparente. Eu estou lembrando aqui lá de Atos 16, né? Aquela menina usada pelo espírito de adivinhação, que era o lucro dos seus senhores. Sim. Quando ela foi liberta, ao invés de todo mundo comemorar e se admirar, puxa, glória a Deus, um milagre, uma libertação, eles se revoltaram, prenderam Paulo e Silas, bateram neles. E é desse jeito. Tem pessoas que querem a bênção, né? Mas não querem pagar um preço, né? De abrir mão do pecado e seguir a Jesus. Querem o benefício, né? Querem a bênção, mas não o abençoador. Exatamente, você falou tudo. Eu lembro até de uma peça que eu vi. Eu acho interessante peças porque marcam a gente, né? A gente consegue fixar muito bem e fica na memória. Essa peça era como se fosse uma casa
E aí Jesus estava batendo a porta e a pessoa abre, recebe Jesus e apresenta a casa, né? Essa aqui é a cozinha, essa aqui é o quarto, essa aqui é a sala. Apresenta a casa. Essa casa representa o nosso coração. Mas Jesus, assim como talvez na casa de algumas pessoas, tem aquele quartinho da bagunça. E aí Jesus fala, e esse cômodo aqui? E a pessoa, não, Jesus, esse quarto aqui, o senhor não pode entrar aqui. Não, aqui tá bagunçado. Não, mas eu quero conhecer, né? Aliás, não só conhecer, mas transformar, porque é isso que Jesus vem trazer. E na peça ali, ela não abre a porta para Jesus. Ou seja, Jesus pode entrar até certa parte no seu coração. Ele pode mudar até certa parte, mas daqui para frente, aí não dá. Jesus, aí eu não quero abrir mão. Mas que você abra a mão, porque a gente vai estudar isso. Aquele que busca a sua vida, esse vai perder. Mas aquele que perde a sua vida, ou seja, que não vive para si, para os próprios interesses, mas que deixa ser cumprida na sua vida toda a vontade do Pai, esse vai encontrar a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria. Antes de finalizarmos Mateus capítulo 8, a gente tem agora o comentário do missionário R.R. Soares, que ele diz assim: embora os discípulos estivessem com Jesus no barco, sobreveio-lhes uma tempestade e o mestre estava dormindo. Há pessoas que recebem Cristo como seu Salvador, porém não sabem desfrutar da sua presença. Elas não buscam a Deus em oração, na leitura bíblica, na meditação e, por isso, não são visitadas e ensinadas por Ele. Se perdermos a oportunidade de ter comunhão com Cristo, teremos o Salvador sempre dormindo em nosso coração, o que significa que o diabo agirá, trazendo toda sorte de males. Se você tem perdido tempo com as coisas desnecessárias e está deixando o Senhor dormir, está na hora de acordá-lo. O inimigo vive ao nosso derredor bramando como um leão, procurando a quem possa tragar, mas com Jesus operando, escapamos de todas as investidas do maligno. Muito obrigada, missionário R.R. Soares. Apesar da gente não aprofundar nesse texto, o missionário vindo nos trouxe aqui todo o ensinamento sobre Jesus apaziguando, acalmando a tempestade. Que você possa continuar meditando e que Jesus continue falando e ministrando ao seu coração sobre este capítulo. Pastor Bruno, muito obrigado por tudo que o senhor acrescentou no programa de hoje. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui participando. Que Deus abençoe a todos. E você pode me encontrar lá na Igreja Internacional da Graça de Deus, em Olavo Bilac, Duque de Caxias, Rua Pedro Lessa, 1517, especialmente quarta, sexta e domingo, 8, 15 e 19 horas. Deus abençoe. Maravilha! E Marcele, Deus te abençoe. Foi uma honra te receber e volte mais vezes. Amém, Júlia. Muito obrigada. O prazer foi todo meu. Obrigada mesmo. Glória a Deus. E você aí de casa, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Estude Mateus capítulo 9 e volte amanhã para a gente poder estudar mais da palavra de Deus. Fica aqui o meu abraço e até mais. Deus abençoe. Curtiu o vídeo? Então deixa já o seu like, é um sinal que você gosta desse conteúdo. Interaja, participa com a gente aqui nos comentários. Inclusive, qual é o próximo livro que a gente vai estudar aqui no podcast? Já deixa aqui nos comentários, tá bom? E compartilhe, foi bênção para você, também vai ser bênção para outras pessoas. Então nos ajude a espalhar esse conteúdo, esse estudo tão maravilhoso. Conheça também a playlist do podcast bíblico aqui no YouTube, tem muita coisa boa lá. E também o nosso perfil no Instagram, @canal.cjc. Conteúdos exclusivos, novidades, muita coisa boa, você não pode ficar de fora, tá bom? Fica aqui o meu abraço e que Deus te abençoe.